alunos, nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre o sistema de classificação do solo. No vídeo anterior a gente falou sobre a classificação por triângulo textural, que era uma classificação bem básica, né? E falamos dos sistemas que a gente utiliza na engenharia. Um deles é ASTO, né, que é um sistema de classificação americano para a construção de rodovias. E agora a gente vai falar do sistema unificado de classificação dos solos, ou SUSC, simplificando aí. Esse sistema ele foi proposto inicialmente por Arthur Casagrande em 1942 para a construção de campos de aviação, né, que foram executados pelo Corpo de Engenheiros do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, né, deu aquele boom, né, onde precisava de aviões, precisava de armamento, e com isso, né, a construção também era importante, né, principalmente para a criação desses aeroportos, né, para a decolagem desses aviões, né. Então, Arthur Casagrande aparece novamente em destaque, né, como um grande engenheiro geotécnico que ele foi, e ele sugeriu inicialmente esse sistema de classificação. Teve algumas reformulações, revisões nesse sistema, tá? Ele foi revisado em 1952, né, posteriormente, tá? E hoje ele é bastante empregado na construção, né, na engenharia, tá? Devido à sua grande aplicabilidade, né? A ASTO, ela está mais voltada para rodovia, pavimentação, né? Enquanto esse sistema é um sistema mais amplo, tá? Bom, esse sistema também vai se basear na granulometria e também nos limites de consistência. Nesse sistema, ele vai classificar os solos também em duas grandes categorias, né, como o sistema da ASTO, né? Nós vamos ter um solo de grãos grossos, né, onde menos de 50% passa na peneira 200. E aí nós vamos ter algumas ramificações, né? Nós vamos ter o solo pedregulhoso, que vai ser representado pelo prefixo G, né, onde a gente vai ter mais de 50% pedregulho, né? A fração de pedregulho é bem evidente nesse solo. E nós vamos ter o solo arenoso com o prefixo S, onde a gente vai ter mais de 50%, né, do constituinte desse solo só de areia. O outro grupo é os solos de grãos finos. Então a gente vai ter mais de 50% passando na peneira de 200. Então, nós vamos ter o silt inorgânico, com prefixo M, argila inorgânica, prefixo G, silt e argilas orgânicos, prefixo O, e turvas, prefixo PT. Essas turvas são solos bastante orgânicos, tá? E ele não tem nenhuma função geotécnica, né? Nenhuma propriedade geotécnica interessante, tá? Mas é somente para distinguir, né, esse solo dos demais. Bom, então a gente percebe que esse solo ele já vai classificar de uma forma mais específica, né? A gente tem silt inorgânico, né? Nós temos, né, o comportamento separando, né, o comportamento dos solos inorgânicos com o orgânico, né? A gente sabe que solos orgânicos não é interessante para fins geotécnicos, tá? O que é interessante são solos inorgânicos. Bom, cada solo vai ser representado pela combinação de duas letras, né? A gente viu aqueles prefixos, né? Então, a gente vai utilizar aqueles prefixos, né? G, S, M, C, O e PT, em conjunto com os sufixos, né? Onde W é bem graduado, P, mal graduado, H, alta compressibilidade e L, baixa compressibilidade. Alta compressibilidade é quando esse solo tiver o limite de liquidez maior que 50%.
Caso contrário, nós vamos ter um solo de baixa compressibilidade, né? Mais voltado aí para solos finos. Bom, as informações que a gente precisa ter para poder fazer utilizar essa classificação. A gente precisa da porcentagem de pedregulho, né? Então a gente precisa ter a fração que passa na peneira de 76,2 milímetros e o que fica retido, tá? Na peneira de número 4. Então aí a gente vai saber a quantidade de pedregulho que a gente tem, a porcentagem de areia, tá? Que vai ficar entre a peneira número 4 e a peneira de número 200. E a porcentagem de silt, né? Que vai ser aquela fração de solo que passa na peneira de número 200. A quarta informação, que vai ser importante, é o coeficiente de uniformidade, CU, e o coeficiente de curvatura, CC. Outra informação que a gente precisa, principalmente para os solos finos, é o limite de liquidez e o índice de plasticidade do solo. Bom, então o que a gente percebe, né, é que uma primeira diferença que a gente tem entre esse sistema e da ASTO é o uso desse coeficiente de uniformidade, né, e coeficiente de curvatura, que a gente não utilizava lá no sistema da ASTO. Então, aqui a gente tem a primeira tabela, né? Essa tabela vai ser referente à parcela do solo grosso, né? O primeiro grupo, né, de solos grossos, onde a gente tem mais 50% de solo retido na peneira de número 200, tá? Então, aqui a gente tem alguns critérios, tá? Que vai encaminhar, né, o nosso solo para alguma classificação, né? Para algum símbolo desse aqui descrito, tá? Então, a gente tem 4 possibilidades, né? Pedregulho bem graduado, pedregulho mal graduado, né? Esse M aqui seria pedregulho e silt, né? Pedregulho e argila. Então, a gente tem essas 4 possíveis classificações e assim por diante. Então, aqui nós temos também classificação da areia, né? E de acordo com os critérios aqui, a gente vai definindo qual caminho a gente vai tomar para classificar, né? Para definir o grupo desse solo, tá? Nós temos algumas informações complementares que é interessante observar no rodapé dessas tabelas, tá? Para a gente poder identificar essas classificações, tá? Aqui tem informações que são relevantes, né? Que dependendo do solo, a gente pode ter uma classificação dupla, tá? Então, a gente pode ter duas simbologias, né? Como está descrito aqui, né? Símbolos duplos, né? Tanto para quando a gente tem alguma porcentagem de finos, tá? Entre 5 a 12%. Isso tanto vale para os pedregulhos quanto para a areia. Aqui nós temos também o fluxograma, né? Como eu tinha mostrado para ASTO, né? Com relação ao caminho tomar, né? Para classificar esse solo. Aqui é interessante, né? Que dá para ver onde que a gente pode ter o nome duplo, simbologia dupla nesse solo, tá? Então, aqui a gente conhece o caminho que a gente deve tomar, né, de acordo com os critérios que a gente tem do solo, né? A primeira classificação que a gente tem que tomar conhecimento, né, é com relação se ele vai entrar aqui nesse grupo dos solos grossos, né, se fica retido mais de 50% desse solo, tá? Então, eu vou entrar aqui, né, nesse fluxograma, e aí eu verifico. Eu tenho mais de 50% da fração grossa retida na peneira de número 4? Se eu tiver, eu tenho um pedregulho. Então, eu já tenho o meu primeiro prefixo, G. Caso contrário, caso seja menos do que 50% da fração grossa retida na peneira de número 4, eu vou ter uma areia. E aí eu venho nessa linha aqui. Bom, caso eu tiver pedregulho
né, entrar nesse critério, eu vou ter que verificar a porcentagem que eu tenho na peneira de número 20. Então, se eu tiver menos que 5%, né, que passa na peneira de número 20, eu venho aqui, né, e em seguida eu verifico o critério dos coeficientes de uniformidade e coeficiente de curvatura, né, para determinar. Caso contrário, aí eu vou ter um solo, um pedregulho bem graduado, né, descrito como GW. Caso contrário, eu vou ter um GP. Se eu tiver uma porcentagem entre que passa na peneira de número 20 entre 5 e 12, eu vou ter nomes duplos. Caso contrário, caso seja maior que 12%, que passa, né, na peneira de número 20, né, eu vou ter teores de finos, né, e aí eu posso ter um ML ou um MH, né, que é referente a um silt, tá? Aí pode ser um silt com baixa plasticidade ou alta plasticidade, né, alta compressibilidade ou baixa compressibilidade, tá? Ou vou ter uma argila também com os mesmos critérios. Então, aí eu vou ter que verificar o limite de liquidez em relação a esses finos. Bom, e aí eu tenho o mesmo critério para areia, tá? Eu vou seguir o mesmo critério aqui, né? O que vai diferenciar, né, desse critério, dos critérios aqui, né, da areia para o pedregulho, é nesse coeficiente de uniformidade, né? O CU deve ser, para entrar nessa linha aqui, o CU deve ser maior que 6. Bom, e aí nós temos o solo fino, tá? Que ele basicamente, né, ele vai fazer as classificações de acordo com o índice de plasticidade, né? E aí eu entro com esses critérios, né, e faço as definições e distinções em relação a cada um deles. Bom, e aí, né, também tem que verificar, né, com relação ao índice de plasticidade, né, onde eu posso definir, né, qual que vai ter baixa plasticidade ou alta plasticidade, tá? Então, isso é interessante de verificar. Bom, aqui a gente tem algo mais complexo, né? Um guia maior, né? Onde a gente consegue fazer as distinções, né, dessa classificação, né? Uma tabela com maior riqueza de detalhe, né? Onde a gente tem já a nomenclatura, né, desse solo, também os nomes duplos, né, de acordo com os critérios aqui, né? E esse caso aqui para os solos grossos e aqui para os solos finos, né? Então a gente tem toda essa classificação, né, esses nomes duplos, enfim, para fazer essa classificação completa. Bom, então aí a gente tem essa classificação da SUSC, tá? E aí a gente percebe que tem uma diferença, né, em relação os dois, né, da ASTO e da SUSC, tá? Antes de falar de compatibilidade entre os dois, tá? O que a gente pode tirar, né, de conclusão entre os dois é que os dois sistemas eles vão se basear na granometria e também nos limites de consistência desse solo, principalmente com relação à plasticidade, tá? E eles também vão dividir os solos em duas categorias, né? Então a gente tinha nós temos nesses dois grupos duas categorias distintas, né? Que são os solos grossos e os solos finos, tá? Uma diferença também bem perceptível, né, é com relação a essa porcentagem que vai distinguir esses dois grandes solos. Na ácido, né, para ser um solo fino, nós temos que ter mais de 35%
passando na peneira de número 200. E na SUSC, né, a gente vai precisar de mais de 50% passando nessa peneira para a gente poder dizer que ele é fino. E nesse critério, né, se a gente for fazer uma análise, né, se a gente tem mais de 35% de grãos finos, juntamente com essa granulometria grossa, a gente vai ter certa influência desse solo fino, né, com essa certa porcentagem, no comportamento desse solo de modo geral. Então, de certa forma, a classificação da ASTO nesse critério, nessa distinção de solo grosso e solo fino, ele é mais coerente, né? Se a gente tem mais de 35% passando na peneira de número 200, a gente pode classificar como solo fino já tem um comportamento bem considerável desses solos, dessa parte fina no solo. Porém, nem tudo são flores, né? Esse sistema da ASTO também tem algumas peculiaridades, né? Que seria com relação à distinção entre o pedregulho e areia, né? Então, no sistema da ASTO, a gente utiliza a peneira de número 10 para a gente distinguir a areia do pedregulho. No sistema unificado do SUSC, né, a gente usa a peneira de número 4, tá? E aí, né, com relação a esse critério, a peneira de número 10, ela é mais aceita como limite superior para areia. Vale levar em consideração, né, que esse tipo de limite, né, dessa distinção de areia, ela é muito evidente, né, quando a gente fala de tecnologias de materiais como concreto e camadas de base de rodovia, né? Aí a gente tem um certo rigor com relação a isso, né, e por isso, assim, não é um rigor muito grande, né, mas aí a gente acaba utilizando uma peneira com abertura um pouco menor, né. Bom, com relação a esses dois, é basicamente isso, né, essas observações, né, com relação a esses dois sistemas, tá? E aqui, né, nesse slide em específico, a gente tem alguma compatibilidade, né, entre os dois sistemas, tá? Aqui é basicamente com relação aos solos grossos, tá? Então aqui em relação a todos os tipos de solo, que não tem distinção, né? Que é mesmo só um comparativo, tá? Então aqui nós temos o grupo, né, definido pela ASTO, tá? E os grupos da SUSC relacionados com esse grupo da ASTO, tá? Então a gente tem uma relação de mais provável, possível, mais improvável, tá? Então, uma classificação mais coerente seria essa mais provável aqui, né? Que teria uma relação mais direta, tá? Então, aí a gente pode ter, né, uma compatibilidade entre esses dois sistemas, tá? Aqui é o inverso, tá? Aqui a gente tem um grupo da SUSC, né? Com relação ao grupo da ASTO, onde a gente tem os mais provável, possível e também possível mais improvável, tá? Sendo uma classificação mais direta, esses mais prováveis. Bom, isso é interessante, né, caso se tenha uma certa dificuldade na hora de classificar pelo sistema da SUSC, né? A gente já percebeu que é um sistema bem mais chato de classificar, né? O sistema da ASTO é muito mais simples, né? Muito mais direto de fazer essa classificação, né?
Então, fazer essa compatibilidade pode ser interessante, né? Caso eu classifique meu solo com daácito, né? Mas eu não quero aplicar esse solo especificamente em uma rodovia, né? E tentar fazer um comparativo, né? Do que seria esse solo em um sistema da SUSC, né? Para uma outra finalidade. Então, aí eu posso utilizar essas tabelas, né? E tentar fazer essa relação, tá? Bom, na próxima aula, né, a gente vai tentar, eu vou trazer um exercício para vocês e nós vamos utilizar o sistema do SUSC para fazer a classificação dos solos. E aí a gente vai tirar as nossas conclusões, né, em relação a esses dois sistemas, tá, de classificação. Tá? Esses dois sistemas são os sistemas mais predominantes, né, na engenharia. Tá? O daácito é o mais evidente, né? Aqui no Brasil ele é bem usado, né? Porque construções de rodovia a gente usa muito o daácito, muito mesmo. Bom, então, por hoje é só, né? A gente fica com a última parte do estudo de sistemas de classificação, tá? E aí a gente passa para o exercício e depois para a próxima matéria.